pesquisas mais recentes, mas vamos partir do IPEC, tá? O resultado que saiu ainda nesta segunda-feira, tá? Divulgado, com um indicativo de 51 pontos para Lula contra 42, se eu não me engano, de Bolsonaro, né? Isso, votos totais. Exatamente. Então, Fred, para a gente mudar a nossa editoria, começar a falar das eleições do segundo turno aqui, acho importante a gente fazer um resgate, né, de um debate que a gente teve acompanhando em tempo real o impacto negativo na imagem dos institutos de pesquisa, principalmente os mais tradicionais, depois de mais um resultado que eles não conseguiram detectar em relação, principalmente, aos números de Bolsonaro. Mais do que olhar os números totais, assim, acho que é importante focar em como os institutos de pesquisa falharam na detecção dos votos para Bolsonaro, se houve um fluxo ali de votos úteis. A gente já debateu se é culpa dos institutos ou não, já se houve um movimento ou não, né? Se houve um movimento que é uma a hora ali defesa de voto para Bolsonaro. estatísticos. O próprio Minhoca defende, né, esse movimento. Isso. Então, assim, Minhoca o que eu quero também trazer chegou... para a gente não resgatar o debate muito para trás, Fred, lógico que você fica à vontade para falar depois, mas o que eu quero dizer é o seguinte, além do que justifica ou não a performance dos institutos de pesquisa, o fato é que a imagem saiu abalada, a imagem saiu arranhada, a ponto de as diretoras dos principais institutos terem que vir a público para falar, para se justificar e etc. E a gente sabe como isso tudo tem sido alvo de ataques, principalmente do campo bolsonarista. Feito essa apresentação meio factual, e resgatando o que a gente já trouxe até aqui sobre esse tema, Fred, queria que você resgatasse de onde você estava, claro, mas que a gente voltasse a depositar nosso olhar sobre as pesquisas a partir desse histórico e fazer as nossas projeções com esse cenário mais completo. Celso, primeiro que, assim, explicações à parte, visões à parte, a perda de crédito, né, que todos vão olhar as pesquisas em segundo turno, ela, para mim, é algo irreparável. Irreparável. O bolsonarista que chegar dizendo que essas pesquisas não valem nada, que elas têm um viés, que vai puxar, infelizmente, você não tem como fazer um contra-argumento sólido, tá? Claro que, para quem vota em Lula, é melhor ver esse placar do que não ter pesquisa alguma, obviamente, assim. Eu não estou nem dizendo por algo que influencia, eu estou dizendo por algo que a gente acredita que capta o cenário. Dá alguma proteção, digamos assim, ver esse quadro. Lembrando que esse 51-42 nos votos totais significam 55-45 nos votos válidos, né? E é o resultado da IPEC, que foi a primeira pesquisa dessa semana, né? Mas há um ponto extremamente preocupante no IPEC. Há um ponto extremamente preocupante, que é decisivo para o segundo turno. A rejeição de Bolsonaro, que já bateu a casa de 56, segue em forte queda. E pela primeira vez baixou de 50%. Que é a rejeição limitadora. Bolsonaro hoje tem 48% de rejeição, enquanto Lula tem 42% de rejeição. Uma subiu 2 pontos, outra desceu 2 pontos. Então Bolsonaro tem conseguido diminuir... O uso pesado da máquina, né, Fred? Isso, tem conseguido diminuir a sua rejeição. Esse é um ponto que leva... se não me engano, foram 4 pontos em 7 dias, tá? Que ele conseguiu tirar. Então isso é exatamente isso que eu falei, né? Os 4 pontos em 7 dias. Então tem um fator aí de risco, tá? Que aparece na rejeição, mas ainda não aparece tanto na pesquisa em si. Então, Minhoca, eu não sei se você já observou alguma questão de correção, de base, alguma questão nesse sentido, mas, por exemplo, e aí para eu passar a palavra, esse PEC, que foi divulgado nessa noite por região, tá? Uhum. Nordeste, 70-26. 70-26. Para Lula, né?
para Lula, né? Óbvio, basicamente estável, né? Lula subiu 1 e Bolsonaro ficou. Norte e Centro-Oeste, né? Copa Verde, né? Que a pesquisa junta os dois, faz a Copa Verde. Bolsonaro 52, Lula 42. Também estável, cada um oscilou um ponto. No Sudeste, Lula 48, Bolsonaro 44. Isso daí não bateu na eleição. Com a eleição. E daí existe um risco grande que ameaça o outro resultado. E para fechar, Bolsonaro 56, subindo 2 pontos, e Lula 37 no Sul. Então, para mim, essa pesquisa IPEC ela vem com números positivos para Lula, 55, 45, mas 2 números preocupantes. A rejeição de Bolsonaro em queda e a rejeição de Lula em alta. E 2, números do Sudeste que não batem com o cenário do primeiro turno. Esse é o ponto que eu abro o debate. Eu estava conversando com o Celso algumas horas atrás, né, quando a gente estava falando sobre a pauta, e eu falei para ele, a chance dos institutos terem maior acerto no segundo turno, ela acaba sendo mais favorável, né? Porque são basicamente 2 candidatos. A variação não é tão grande assim, embora ainda possa acontecer. O IPEC, por exemplo, é um instituto, às vezes, que eu acho que ele não consegue ver certas situações, como você acabou de citar, né? Eles não perceberam, aliás, quase todos os institutos não conseguiram prever essa questão de São Paulo, mas o IPEC, ele é o que tenta entrar de maneira mais detalhada dentro de regiões, dentro de grupos de indivíduos, para saber como cada um está se destacando. E, às vezes, dependendo do agrupamento dentro da amostragem, que nesse caso foi 2.000 pessoas entrevistadas, isso pode levar a uma certa enganação no resultado, como esse pode estar indicando, né? O Sudeste colocando o Lula na primeira colocação, quando, na verdade, o Sudeste acabou prevalecendo o Bolsonaro no primeiro turno. Só que, e aí imaginando os cenários, tal qual a gente acabou de fazer aqui com o futebol. Como tem uma margem de erro, o que é que poderia ser o pior cenário para Lula na margem de erro, considerando os votos válidos? 49% é o mínimo do Lula, e do Bolsonaro, que foi 42%, é isso? Vai a 44%. Isso. Então, pode ficar na margem de erro para mais para um e menos para outro, 5 pontos de vantagem. Sem considerar que ainda existe 2% do eleitorado que a gente considera como indeciso. Esse cara pode votar branco, pode votar nulo, pode ir para um lado, pode ir para o outro, certo? Então, no melhor dos cenários para Bolsonaro, essa vantagem está de 5 pontos percentuais, entendeu? 5 pontos percentuais. E aí tudo vai depender, obviamente, de como vai ser o andamento também ao longo de debates e tudo que vai acontecendo ao longo da semana, que tem acontecido muita coisa. Esse é um dos cenários possíveis. Eu estou muito mais na expectativa de ver a Datafolha do que propriamente PEC. Estou mais na expectativa de ver a Atlas, que conseguiu chegar mais próximo do percentual de Bolsonaro do primeiro turno, do que especificamente do IPEC. O IPEC cometeu muitos erros grosseiros em vários estados, assim. É um instituto que eu até já falei aqui da outra vez, né? Já não tinha um bom índice de acerto quando era Ibope. E mesmo agora sendo IPEC, acho que tem uma maneira de coleta de informação deles que não dá tanta garantia do que vai acontecer no final. Então, esse é o ponto, certo? O ponto que eu queria destacar, que é a questão também da margem de erro, que pode indicar uma distância menor, como aconteceu no primeiro turno. Perfeito. Fred, você acha que dentro da mesmo espectro que você estava analisando, né, é inegável perceber a diminuição da rejeição de Bolsonaro, e acho que você está corretíssimo em apontar como isso aumenta o teto dele, como faz com que ele chegue perto do número que pode viabilizar a vitória, né, que é de 50% ali dos votos válidos. Se ele tem uma rejeição acima disso, dificilmente ele consegue vencer a corrida eleitoral. Essa é a lógica e faz todo sentido o que você está dizendo. Minha pergunta não há também de se considerar, mesmo analisando a mesma coisa, perspectiva só um pouco diferente.
de que a gente está vendo um esforço muito grande Eu para... derrubei de novo, a galera secou pra caralho. Vai tomar no cu, porra. Fred, veja, enfim, culpa não é da galera. Aproveitando, Fred, pronto, já Fred, Celso fez a pergunta, Fred se embana à noite. Eu só responder um ponto que é um pouco disso aí também. Sobre essa questão da margem. De estar falando desse estudo da abertura do aumento do teto, né? A partir da rejeição menor. Mas aí eu queria saber uma coisa. 6 milhões de pessoas vão mudar o voto? Assim, Mestre, eu não... O meu ponto era justamente acho esse que eu não... queria amarrar para falar, porque o que eu acho é que, além de tudo, a gente tem que considerar, mas que a gente está vendo um uso muito grande da máquina para que essa rejeição diminua, né? E outra, o que eu acho que a gente precisa considerar é que o tempo está diminuindo também, não sei se em velocidade suficiente para reduzir essa vantagem que Lula construiu no primeiro turno, que é o que você está tratando, né? Eu não acho plausível, e quando eu falo plausível, é numa escala grande. Não é que, eu conheço, o filho do meu amigo era Lula e agora vai votar Bolsonaro. Porra, a gente tem que parar de pegar. O bolsonarismo é isso, inclusive. Ele pega um exemplo, e aquele exemplo lá no Cafundó, não sei aonde, vira a regra, tá vendo? É assim, assado, não. Então, assim, sem individualizar situações, porque isso acontece para qualquer coisa, exceção é exceção. Numa escala grande, numa escala, e a gente está falando, o Brasil tem 156 milhões de eleitores, numa escala desse tamanho, e a diferença foi de 6 milhões na diferença de Lula para Bolsonaro, eu não acho plausível que em um mês, mesmo com o uso da máquina que já vinha sendo utilizado, mesmo com uma capacidade inesgotável de produção de fake news, mesmo com tudo isso, que 6 milhões de pessoas mudem de voto. Aí meu ponto é o seguinte, para isso, ou seja, repetindo, não estou pegando fulano e tal, ou seja, 6 milhões, mudou um pouquinho, agora é 6 milhões e 900 mil, mas, porra, a escala é muito grande, não vai mudar 3 milhões, 4 milhões, não é plausível que isso aconteça em um mês. Então, a busca pelos votos é de votos de pessoas que não votaram, que não foram votar, e aí é muito mais certo, embora seja difícil, né? O cara que não votou no primeiro turno e votar no segundo, isso é até mais difícil do que virar o voto. O cara que não votou no primeiro nem vota no segundo também. Geralmente a abstenção é até maior. Mas beleza, aí buscar o voto de quem não votou e poderia ser Bolsonaro, de pessoas que votaram em branco e nulo, que foram votar, mas que votaram em branco e nulo, e obviamente dos outros candidatos que participaram. Para que ocorra uma virada, eu fiz esse preâmbulo todo porque eu não acredito na mudança do voto dos 6 milhões, eu acho uma diferença muito grande, é quase a totalidade da conversão dos outros candidatos para Bolsonaro. E isso, assim, tem um temor, é um pouco do Bahia, tá? Porque a gente está falando aqui, esse programa hoje foi tudo, né? Um pouco do Bahia. O Bahia está com temor, achando que está jogando mal, que não vai subir, tal, mas assim, quando você olha friamente, você fala, é muito difícil que isso aqui não suba. Eu acho que essa eleição, por tudo que a gente está vivendo, vale a mesma coisa, que é para temer uma virada, não estou falando de fraude nem nada, não é virada mesmo. O Brasil quis, uma loucura, e beleza, o cara ganhou a eleição de novo. Então, não é nada de fraude, não, é simplesmente mudança no voto popular mesmo. Mas se você analisar friamente o tamanho da vantagem, os cenários que precisam ser vencidos e a história do segundo turno na eleição, é muito, muito difícil que isso aconteça. Muito difícil. A situação, né, porque é o presidente, a situação ela está indo contra a maré. Ela teria que ser tipo Fortaleza, a gente mais uma vez misturando futebol, teria que ser o Fortaleza do início do retorno, o time que era lanterna lá, como é que esse time não é rebaixado? É só se ligar os 5 primeiros jogos do retorno, o time vai ganhar os 5 primeiros jogos do retorno. Porque se for numa situação normal, simplesmente um candidato que do segundo lugar ganhou mais apoio nos 30 dias seguintes, ganhou um pouco mais de apoio aqui, não é suficiente. A vantagem é muito grande, 6 milhões é muita gente. E os colégios eleitorais, onde a vantagem pró-Lula é muito grande, ou seja, a gente está falando aqui de cenário que ele teria que converter, pela ordem, Salvador, Fortaleza e Recife, até pelo estado, até melhor dizer do estado, Bahia, Ceará e Pernambuco, isso não vai mudar. Então, qual seria a grande mudança? Ter uma virada muito grande em Minas Gerais. Porque Lula liderou o primeiro turno. Ter uma ampliação da vantagem muito grande em São Paulo.
Aí que tá. Eu vou dizer o que eu gostaria. Eu gostaria, obviamente, que Bolsonaro perdesse, muito mais do que Lula ganhasse a eleição. Eu gostaria que Bolsonaro perdesse. E hoje eu quero que Lula vença a eleição, porque o candidato é Lula contra Bolsonaro. Mas mais do que 4 anos é que eu não queria que Bolsonaro tivesse vencido em 2018, continuo não querendo que ele ganhe em 2022. Então, não é questão da torcida, é uma questão de lógica sobre o que todas as eleições do Brasil, da redemocratização de 89 para cá, elas não têm um cenário de uma virada desse porte. Pode acontecer? Claro que pode. Acontece no esporte, acontece em política. Já aconteceu no governo de Pernambuco aqui. A primeira eleição de Eduardo Campos estava lá, virou uma eleição que era muito mínima e acabou virando PSB, 16 anos de PSB. Então, acontece. Mas, se tirar um pouquinho do medo, que é justo, eu também tenho esse medo, mas tirar um pouquinho desse medo, eu acho uma vantagem considerável para um mês. Mas o segundo turno é só em julho de 2023. Aí, meu irmão, beleza. Mas é dia 30, pô. O cara que votou em Lula, o cara não vai votar em Bolsonaro, não. O sobrinho do amigo de não sei quem, beleza, esse cara vai votar. Mas uma cidade inteira, a escala, isso não vai acontecer. Nunca aconteceu. Então, assim, eu tenho uma certa reticência sobre o tamanho dessa virada. Eu trato como a possibilidade existe, mas se fosse, e a gente trabalha, escolhe ou morre na odd. Eu acho assim que na odd, meu irmão, eu não consigo ver. A matemática diz que não acontece. Eu tenho alguns pontos aí. Com Cássio. Fala, Pedro, depois eu complemento. Eu concordo com o Cássio. Eu também acho que a virada é muito difícil. Só não acho que é tão difícil quanto o Bahia não subir, tá? O Bahia corre mais risco. É justo. Mas o IPEC, ele trouxe também dados sobre eleitores que se dizem decididos, né, a votar. E além daqueles 2% que falam na pesquisa que ainda não sabem em quem vão votar, tem também uma galera que escolhe um candidato, mas que diz, esse candidato é meu hoje, mas amanhã talvez eu mude. E eu estava dando uma olhada aqui nesses dados, e entre os eleitores de Lula, existe um percentual maior de pessoas que ainda consideram essa possibilidade de migrar. São 93% dos eleitores de Lula estão decididos, mas tem 7% ali que ainda consideram a possibilidade de migrar. E aí pode migrar tanto para o nulo quanto para Bolsonaro. Essa segunda possibilidade eu acho mais difícil. E entre os eleitores de Bolsonaro, 95% estão decididos também, mas tem 5% também que consideram migrar tanto para o nulo, para o branco, como também para Lula. Então, assim, as pessoas já estão bem definidas. E esse percentual pequeno de pessoas que ainda podem migrar, eu acho que não seria capaz de fazer essa virada, né? Eu concordo com o Cássio, eu acho a virada muito difícil. Tem um cenário, eu até coloquei o Twitter, meu de 2018, que era avaliando o que foi a diferença de Bolsonaro do primeiro para segundo turno e o que foi de Haddad também para primeiro e segundo turno. Eu mandei para relógio, não sei se ele pegou e tem como colocar na tela, coloquei no chat privado o relógio. Acho que não sei se o relógio está dormindo e tal. Mas, vai ficar muito ruim a imagem. Mas Tu acha que relógio? Relógio não dorme não, pô. Tá sempre lá, né? Trabalhando, né? Relógio fica trabalha. Na imagem, porque aí não tem como ver, não, também. Aí é... Mas traduz. Não dá para ver, não. É a mesma coisa. Mas, assim, é para mostrar que a diferença, isso é só dos votos, de todo o eleitorado que estava disponível para votar. O Haddad terminou com 21% e Bolsonaro terminou com 31%. E aí, Bolsonaro cresceu do primeiro para o segundo turno, foi de 33% para 39%. Já o Haddad saiu de 21% para 31%. Isso eu estou falando do Brasil, certo? Haddad foi o dobro do crescimento do Bolsonaro no segundo turno. A gente viu uma migração das pessoas que estavam com outros candidatos, e aí boa parte dava para imaginar, porque o Ciro teve uma boa quantidade ali na terceira colocação, boa parte migrou para ele. Então, esses apoios que aconteceram, claro, cada um ali, né? Tarcísio foi para o lado de Bolsonaro, Zema também foi para o lado de Bolsonaro, Tebet foi para o lado de Lula, PDT, não vou nem dizer Ciro, é melhor falar, PDT foi para o lado de Lula também. Isso eu acho que na balança ainda fica favorável para Lula. O único cenário para uma possível virada é se acontecer alguma coisa de escândalo durante a campanha de Lula, entendeu? Uma fala muito mal colocada, uma situação onde esse eleitorado que está mais
volátil, porque assim, é meio Esse tá ilógico muito volátil, você né? imaginar Porque, o cara assim, que vota em... O Bolsonaro fala merda todo dia, o cara não abre. O cara, se é Lula isso que eu fala tô uma merda, dizendo. o cara abre. O cara Porque tá assim, volátil ali, o cara tá a precisando gente não disso aqui sabe, para mudar. a gente não sabe o quanto de um... É porque assim, é meio ilógico você imaginar que um cara que vota Bolsonaro vai mudar para Lula e um cara que vota Lula vai mudar para Bolsonaro. Mas é que tá, deve ter pessoas. O percentual disso, não sabemos quanto é, porque na prática o cara lá, quando escolhe, o cara não tá justificando, ó, tô votando nesse, mas eu odeio esse cara. Então, na prática mesmo, eu acho que... Eu até cheguei a falar também isso para Celso, quando ele estava conversando com ele. Eu acho que a vitória do Lula é mais fácil acontecer, certo? Eu acho que a grande diferença dessa sensação de uma possível mudança é porque ninguém imaginava que Bolsonaro terminaria o primeiro turno com um percentual tão alto como todo mundo e as pesquisas Eu indicavam. nunca achei, eu sempre já discuti muitas vezes aqui, eu nunca achei que a base dele fosse pequena. Eu sempre falava isso, meu irmão, eu achava que a gente subdimensionava a Mas eu não acho que era a base, quantidade não. de gente que... Acho que era raiva, Mas não, no Cássio? final, mas no Assim, final de é Lula. eleitorado, mas no final pessoas vão lá e voltam assim. Irmão, foram 50 milhões na outra e foram 50 milhões de novo. Essas pessoas existem, pô. Mas eu acho que depois da segunda vez, ele sendo eleito ou não, eu acho que aí a gente aprendeu que existem 50 milhões de pessoas que votam em Bolsonaro. Eu só aceito esses 50 milhões quando, tipo, se não tivesse a representação do PT do outro lado. Enquanto tiver, eu aceito que são 50 milhões, porque misturam bolsonaristas convictos, né, e pessoas que criaram e elevaram o ranço contra o PT à potência máxima, digamos assim. Veja. E lembrando também, Fred, rapidinho, só para te ajudar, aquela vantagem que eu falei que pode ser de 5 pontos, pode ser, obviamente, maior. Lula pode subir para 53 e Bolsonaro ficar abaixo, claro. O que eu acho difícil que Bolsonaro vai ficar abaixo de 42%. Não vai ficar. Vamos lá. Eu concordo com o que foi trazido por Cássio. Acho que, de fato, a matemática está a favor de Lula, mesmo a matemática fora das pesquisas, que Cássio não se baseou em pesquisa. Cássio se baseou no resultado prático das eleições. E o que é que pode mudar? De onde é que pode partir uma mudança naquele quadro? Eu considero o seguinte, eu acho que se a gente só analisa o macro, se a gente só analisa o todo nacional, é muito difícil que a gente entenda qualquer chance de reviravolta, né? Mas a gente tem questões locais que podem criar aí essa armadilha. Minas Gerais, até que ponto o apoio de Zema declarado ajuda ou não Bolsonaro? Não temos essa resposta. Não temos. Eu acho que é uma ilusão que nós não temos. Pô, será que as pessoas lá não sabiam assim que Zema... Eu sei que ele teve a neutralidade no primeiro turno. Teve bandeira assim, com os dois, né? A gente viu fotos divulgadas. Não, estou dizendo, não, bandeira de Lula com Zema. Não, então, Lula e Raquel, mesmo com Lula declarando apoio Marília, muita gente não continua com não, eu sei, Cássio, mas é porque eu quero dizer o seguinte, a campanha de Zema, isso até foi mostrado, chegou a fazer bandeiras de Lula com Zema, que em Minas Gerais já aconteceu, Dilma Zia, lembra? Dilma e Anastasia. Então, não é, a de Minas Gerais é um celeiro de voto no PT nacional e da direita local. Por quê? Porque lá teve um governo do PT desastroso dentro de Minas, né? Então, assim, lá a questão do PT também é local. Me fugiu agora o nome do governador. Pimenta, né? Me fugiu o primeiro nome dele, mas assim, foi um governo desastroso. Então você tem a questão local que pesa muito em Minas. Pimenta da Veiga. Não, peraí. Não. Não, de fato. Não. Me fugiu o nome. Pimentel, isso mesmo. Pimentel, isso, pô. Pimenta não. Pimentel. Henrique lembrou aqui, Henrique Oliveira lembrou, Fernando Pimentel, obrigado. Perfeito. Henrique, Eric, todo mundo aí foi... Perfeito, galera, obrigado. Então você tem a questão Minas Gerais. Você tem a questão São Paulo. Né? Aquele resultado do primeiro turno de São Paulo foi péssimo para Lula. Né? Porque deu a sensação de que Tarcísio está eleito. E com o Tarcísio eleito, a gente tem visto assim apoio em massa dentro de São Paulo
para Tarcísio, inclusive com prefeituras inteiras, assim, prefeituras até que eram um pouco mais ali, centro, né, que poderiam estar divididas, indo e abraçando Tarcísio. O próprio Garcia, né, que declarou apoio a Bolsonaro ali em São Paulo, nessa onda também com o Tarcísio, só que ali acabou gerando um efeito que eu considerei positivo. Também, né? Exatamente. Ali eu achei que foi muito positivo, Cássio, porque ali Garcia rompeu assim os muros, os pilares de sustentação do A PSDB. inércia, né? Acabou com a inércia ali. Exatamente. Aí Garcia jogou no colo de Lula, Serra, Fernando Henrique, Tasso, né? Quadros do PSDB muito mais relevantes do que o próprio Garcia, e isso eu acho que até ajudou, né? O próprio Dória, por exemplo, não foi na onda, né? Dória é do bloco do nulo, né? Mas eu acho que um Dória sendo nulo é o nulo Lula, né? O cara ser nulo é quem tá na frente. E o de Dória é assim, ó. Quem é o inimigo de Dória? É Bolsonaro, não é Lula. Mas ele não pode dizer que vota em Lula. Claro. Né? Então, assim, é aquele negócio. O primeiro dia de Lula já vai estar criticando, né? Mas é quase que o Ciro que foi para Paris, digamos assim, né? Assim, Isso. não dá para a galera. Ele é muito mais alinhado em tese. Seus eleitores são muito mais alinhados com Bolsonaro, mas ele não vai de jeito nenhum. Ele deixou claro que o limite dele é esse. Então você tem essas questões geográficas, tá? E você tem o voto evangélico, que deve ser intensificada a pressão dentro das igrejas, deve virar algo assustador nos próximos dias. Assustador. Está sendo, né, Fred? Então, mas assim, veja só, é o que a gente está falando. O que é que pode mudar? Virar algo assustador, né? Assim. O movimento extremista teocrático, você está dizendo. Que já existe, tá ligado? Que é a base, na verdade, de sustentação, mas ele pode entrar em níveis nunca antes vistos, assim, de pressão total. Veja só, está vindo para Recife, acho que para outras cidades do Nordeste, Damares com Michele para fazer esse movimento. Eles estão mandando para o Nordeste. O que é que você tem que ficar? Você consegue mudar o voto consciente no Nordeste? Não. Você consegue mudar o voto de quem depende de programas sociais no Nordeste? Também não. Mesmo ele tendo a máquina e o governo, eles não conseguem, com o assistencialismo, mudar, porque, ao contrário do que os bolsonaristas dizem, os votos do Nordeste em Lula não são pelo assistencialismo. São porque, de fato, a vida melhorou para além do assistencialismo na região. E a dificuldade que essa turma tem para entender isso, não é dificuldade, não. É porque não interessa entender. Né? Desconhecimento, várias coisas. Aqui a vida melhorou, certo? Veja só, é o que eu digo sempre. Eu não votei em Lula, não votei em Dilma, mas eu não sou doido de dizer que em Pernambuco não foi melhor. A turma botou uma refinaria, botou um estaleiro, trouxe fábrica da Fiat. Porra. Assim, tá na nossa cara. Tá do nosso lado. Né? Então, assim, a gente aqui tem uma certa... Todo mundo, em qualquer lugar do país, não é por acaso que o centro, o agricultor ali, o rural, vota em Bolsonaro. Por linhas tortas, Fred. Porque, obviamente, vários problemas, mas assim, se o Brasil tivesse um cu de boi, não teria conseguido em sequência a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não, pô. Assim, exato. Assim, quem fala de esporte assim, foi 1 em 14, 8 em 16, assim, tinha alguma coisa acontecendo, alguma pujança econômica, algum destaque internacional para essas coisas acontecerem, alguma conjuntura de fatores, ou seja, qual o pior lugar do mundo para a gente fazer na sequência? O Brasil bateu o top 5 ou top 6 da economia mundial. Top 6. E na vida das pessoas, sabe, Celso? Olha só, quando a gente vê ali aquela zona do agro, Mato Grosso, que é o núcleo duro de voto, porque quando fazem por intensidade, tem aquele mapa que é não só de votação, mas intensidade, né? Que tipo, é vermelho no Nordeste, aí é vermelho clarinho, né? É azul escuro mesmo, é ali, né? Goiás, Tocantins. Por quê? Porque para eles Bolsonaro é melhor. Bolsonaro libera desmatamento, Bolsonaro tem uma série de defesas que para eles é melhor, na visão deles.
Assim como Lula tem programas que para o Nordeste é melhor. Porque no governo Bolsonaro não viria uma refinaria para Pernambuco de jeito nenhum. Nenhum. Zero. Tá? Zero. Não viria. Né? Então, os votos são dentro de uma lógica. Voltando, porque isso foi o ponto da questão religiosa. Então, veja como é que eles estão vendo. Que tipo de voto a gente consegue mudar no Nordeste? Se a gente não consegue mudar o voto consciente, se a gente não consegue mudar o voto dos mais pobres, vamos tentar mudar o voto dos fanáticos religiosos, né? E aí eles mandam quem? Damares, que está numa fase assim, pode até ser presa, está numa fase alucinada, e Michele Bolsonaro, né, que é representante do exatamente movimento pentecostal e assim, ó, representante legítimo. Não, mas para Ela- ser preso só tem até 31 de dezembro, viu, meu amigo? Depois exato. não se esqueça. Depois são 8 anos. E aí você tem isso. Então, para além, sobram poucas margens de mudança de voto, como o Cássio falou. Poucas margens. O voto mais pobre, menos consciente, o assistencialismo, antecipando auxílio, liberando consignado de auxílio. Né? Consignado, exatamente. Você tá jogando tudo aí na mesa. Mas o risco, eu acho que o risco maior ele se dá realmente ali na questão de igreja, São Paulo e Minas, é onde tem uma chance. Porém, apesar do bom início de acordo de Bolsonaro, as pautas que dominaram a primeira semana foram todas terríveis para ele, né? Isso. Desceu o PT e o lado Janones ali, conseguiu buscar vídeos, declarações, meu irmão, aí de maçonaria, canibalismo. Não, fez a turma quebrar o recorde. Quebrar a galera. Olha só. Antes da discussão do canibalismo, ser canibal, pô, não comeu, beleza. Não estava para matar fome nem nada, era para matar curiosidade, para respeitar, qualquer que fosse a desculpa. Mas passar pano para canibalismo é um nível assim que eu não consigo imaginar, não. É muito esforço, porra. É muito esforço. E a galera passa um pano bonito. Meu irmão teve uma cidadã verificada que foi buscar aquele acidente aéreo dos uruguaios. Tu lembra? E quer dizer que aqueles uruguaios, assim, uma situação limite, os caras nos Andes, perdidos, semanas, assim, famintos, com gente morta. Já tem até filme, o nome do filme é Vivos. E pegar aquilo como exemplo para dizer que é justificável. Tipo, é por isso que eu já desisti. Quando acho que foi Minhoca que estava falando agora há pouco, Fred, não sei se estava aqui, estava voltando, que era o seguinte. Não foi Pedro que estava dizendo, sobre a parte volátil do eleitorado de Lula que pode virar Bolsonaro. Veja só. Existe, beleza. Mas no fim mesmo, o cara tá isso aqui de mudar. Porque o outro cara fala literalmente qualquer coisa e a turma não muda o voto. Literalmente, meu irmão, é inesgotável. Porra, alguém faz ideia que fosse possível o cara falar que ia experimentar carne humana assim, não, pô. Tem uns limites assim que é muito difícil de compreender, velho. Todos os limites são ultrapassados. Mas, irmão, o presidente ser assim, malucão, sendo quase elogio isso, é dele, meu irmão. O cara foi assim a vida toda. O que me impressiona é a capacidade que a turma tem de relativizar qualquer coisa que o cara fala ou faça. Tipo, em nenhum momento fala, porra, agora não dá não, meu irmão. Agora ficou difícil. A galera dá uma volta eu fico de cara, maestro. A turma não abre. Qualquer coisa é justificada, relativizada, minimizada. Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Uma coisa que me deixa muito impressionado, assim, e deixando claro, eu acho que é burrice minha mesmo, não conseguir compreender como esse abraço se dá. Mas eu realmente fico muito impressionado como a galera conseguiu colar o rótulo de cristão em Bolsonaro, velho. Caralho, o cara é tudo. Todas as declarações públicas que ele dá, um estado natural dele, é o oposto de qualquer dogma, qualquer ensinamento cristão que eu conheci, que eu tenho familiaridade, né? Mas eu fico
completamente impressionado, pô, porque o cara fala em matar gente, né, que é o primeiro mandamento, né? Não matarás. Porque, cara, a quantidade 30 de mil. Deveria ter 30 matado 30 mil. mil. Mataria 30 mil. A quantidade de vezes que esse cara enalteceu a morte, a quantidade de vezes que ele enaltece a morte diariamente, ele faz da propaganda da morte, sabe, o viés de política que rege a carreira dele. Armas para a gente lutar a guerra, um povo armado não se rende a um ditador, temos que lutar, temos que metralhar a petralhada, um índio morto que eu queria comer, toparia comer. Tudo que o cara fala é uma propaganda aí da morte. O cara já vai no, sei lá, terceiro O mercador da casamento. morte mesmo, é um mercador da morte. Mercador da morte total, velho. Clécio Lima, Celso, bota aí no chat. Verdade, Bolsonaro é o cristão mais longe de Cristo que eu conheço. Total, Fred. Isso é uma das coisas, dos aspectos mais impressionantes do bolsonarismo para mim. É como a galera conseguiu colar em Bolsonaro o rótulo de cristão. Como é que um pastor, eu não conheço, eu não estou dentro das igrejas evangélicas para entender como é que um pastor consegue convencer a sua comunidade de que esse cara que fala essa metralhadora de absurdos e de... Porque antes de convencer, te convence que Lula é o que há de pior. Eu acho que parte por É aí por isso que mesmo. tudo é justificado, porque Lula é o que há de pior, Mas e mesmo entra ele também- sendo isso tudo, ele é o único cara que consegue combater o pior. Mas entra também, eu acho que um outro ponto, Cássio, que é o moralismo, às vezes, de alguns que fazem parte de igreja. Eu já fiz parte de movimento de igreja e tinha Falso exatamente moralismo, no caso, né? as pessoas com um discurso muito mais avançado e inclusivo, e tinham as pessoas que eram aquelas pessoas de apontar o dedo, condenar esse tipo de prática, esse tipo de situação, e aí é exatamente não entender o ensinamento do que a própria Bíblia fala de quem foi Jesus Cristo, né? Que ele confrontava exatamente essas pessoas que diziam que Jesus Cristo era uma pessoa que estava proclamando a palavra e ele se dizia exatamente Jesus Cristo era o cara mais revolucionário que existiu na história bíblica. Se você olhar com detalhes a Bíblia e não for de maneira literal, como alguns acabam interpretando, você vai ver que ele era um cara que estava muito mais próximo às pessoas pobres. E aí, se você acha que o Lula é ladrão, se você usa essa concepção, pois talvez Jesus Cristo hoje estaria muito mais próximo de Lula do que de Bolsonaro. Nessa mesma lógica que você acha que Jesus Cristo não era esse cara que você imagina que Bolsonaro, a entidade ou Deus, como alguns queiram imaginar, pinta, entendeu? Então, para mim, o moralismo, às vezes religioso, disfarçado dessa imagem de purificação. Pois é. Celso, eu queria falar aqui a partir de Bruno Florencio. Ele coloca um comentário, eu queria comentar o comentário dele, tá? Que Lula defende o aborto, uma coisa que jamais será aceita pelos cristãos. Deixa eu fazer aqui alguns comentários. O primeiro, vamos lá. Lula defende o aborto. Vou partir dessa tese, que Lula defende o aborto, que não é exatamente isso, mas vamos partir dessa tese. Por que o aborto jamais será aceito pelos cristãos? Porque tiram a vida. Não é esse o argumento? Isso. E por que Bolsonaro pode dizer que matar pessoas vale? Porque Bolsonaro já disse muitas vezes que pessoas devem ser mortas. Sejam assaltantes, sejam opositores, como ele falou, que tem que matar 30 mil. Isso. Tá? Então, por que a morte pelo aborto é diferente da outra morte? Eu acho que uma coisa que jamais deverá ser aceita pelos cristãos é o que Celso falou. Número 1, não matarás. Então, assim, se Bolsonaro fosse um cara contra o aborto e a favor da vida em todos os seus pensamentos, eu até dizia, ok, o cara é a favor da vida, mas ele não é. Ele é defensor da tortura, ele é defensor de assassinatos, ele é defensor de assassinos, ele é defensor que a polícia mate. Então, assim, a gente está falando de um cara que defende a morte. Ponto 2. Bolsonaro defende o aborto.
e já deu entrevistas dizendo isso. Ele não Sim. defende agora, durante a campanha eleitoral. Mas existem entrevistas de Bolsonaro dizendo que ele sugeriu que a esposa dele fizesse um aborto. Não sugeriu, que a decisão era dela de abortar ou não. Que ele não era contra. E dali nasceu o quarto filho dele, o terceiro, o quarto, não sei exatamente. Então, assim, Bolsonaro não é um cara radicalmente contra o aborto. Bolsonaro se tornou contra o aborto radicalmente quando ele entendeu que, além dos votos da polícia e dos milicianos do Rio de Janeiro, para ele ser mais alguma coisa além de deputado de quinta categoria, ele precisava de outro núcleo. Ele tem o núcleo militar, o núcleo armamentista, o núcleo miliciano, o núcleo neonazista, que todo país tem seus 5%, 7% ali, e ele precisava de algo para dar sustentação. E ele enxergou nos cristãos, sobretudo evangélicos, que poderiam dar essa sustentação. Então, neopentecostais. Então, ele foi lá descobrir qual eram essas pautas, armou um banho de rio, tá? Armou um banho de rio e disse que era evangélico a partir dali, mesmo frequentando lojas de maçonaria. Como ele frequenta. Como ele frequentou algumas vezes, como o vice-presidente dele é um dos maiores, né, representantes da maçonaria do país. Que, vê só, eu não tenho nada contra a maçonaria. Zero. Lula, Bolsonaro, Aécio, Dilma, Tebet, Ciro, pode ter a religião que quiser. Nunca passou um segundo da minha vida preocupação com a religião de alguém. Mas essas pessoas se preocupam. Então, assim, como é que ele é evangélico, cumpre o evangelho, as regras e também frequenta lojas de maçonaria por interesse político, porque é assim que ele faz. Então, assim, essa defesa, essa relação que foi colocada aqui na tela, ela inexiste, tá, Bruno? Ela inexiste. E aí, vamos ao ponto. E aí eu queria que jogasse um superchat aí, que acabou de entrar. Ninguém defende o aborto, e sim o direito de abortar. Esse erro na premissa. E eu trago para o exemplo mais absurdo de todos, que envolve Damares, e aconteceu uns 2, 3 anos atrás. Uma menina de 11 anos, vítima de um abuso, né, de um estupro. Ela estava grávida aos 11 anos. Né, aquela gestação, além de todo trauma, implicava em risco de vida grave para ela. Essa menina foi trazida, ela não era do Recife, ela era de outro estado, ela foi trazida para o Recife para que pudesse fazer esse procedimento sigiloso em segurança. Tá? Em segurança. E Damares, ministra de Bolsonaro, usou sua influência política no ministério, quebrou o sigilo, divulgou esses dados e, junto com meia dúzia de radical daqui, foi para frente de um hospital, expor a menina e tentar impedir um procedimento que possivelmente salvou a vida da menina. Tá? Ninguém aqui no chat bolsonarista, ninguém aqui, se fosse a própria filha, deixaria essa gestação de um estupro colocar sua filha em risco. Ninguém aqui. Não tem pastor, não, mas ver só, pastor nem fala. Ninguém aqui no chat, ninguém que está assistindo, ninguém deixaria sua filha correr esse risco. Mas Damares vem da casa do cacete, mexe com coisas muito importantes de sigilo de dados, de não exposição. Ela expõe uma criança que já passou por essa violência e coloca essa criança em risco. E aí eu queria outro comentário de Bruno, tá, Celso, que foi para a tela aí. Porque qual foi o primeiro comentário dele? Aborto. Aí a gente explica, diz que não existe, mas para ele não importa. Bruno, para você não importa o aborto. Eu expliquei e você fez, ok, esquece esse tema. É isso que o Cássio falou. Se a gente colocar aqui Bolsonaro dando tapa na tua mãe, Bruno, tu vai dizer que é tua mãe que está errada. Vai dizer que tua mãe que está errada.
Porque é isso. Se a gente falar aqui sobre corrupção, se a gente falar sobre rachadinha, sobre 51 imóveis comprados com dinheiro vivo... Orçamento secreto, provavelmente... Eu acho que isso vai acontecer na isso conta do aqui. Brasil. Está atrelado a Bolsonaro e ele não enxerga isso. O orçamento acho que secreto... isso vai acontecer com alguém algum dia. Ou algo muito perto disso. Eu acho que esse tipo de coisa está para acontecer. Porque... E aí, é isso que a gente está vendo. Tudo que o Cássio falou, a gente está vendo aqui na conversa com o Bruno. Aí, Bruno, beleza, eu vou falar de 51, de corrupção, de um patrimônio absolutamente incompatível com a vida de deputado, dos filhos dele, o cara vereador. Bicho, falar da associação do cara com a milícia, que é o que tem de pior no Brasil, Isso, desde não, sempre, mas de como ele está intimamente ligado com esse movimento. Mas eu estou falando de corrupção, né? E assim, uma lojinha de chocolate num shopping de meia tigela, que não era nem no grande shopping, no shopping popular, uma lojinha de chocolate caro no shopping popular, não deve ser uma máquina de venda. Aí o cara faz milhões e compra mansões com dinheiro vivo. Não tem mudança de faturamento nem na Páscoa, nem no Dia dos Namorados. Exatamente, a loja vende igual todo mês. Em dinheiro vivo. Quem vende em dinheiro vivo. Exatamente. Os depósitos bancários, tudo em dinheiro vivo. Tudo em dinheiro vivo. Ninguém compra em dinheiro vivo. Essa loja da Copenhague, no shopping de meiota do Rio de Janeiro, trabalha em dinheiro vivo. A gente vai dizer aqui corrupção. Aí sabe o que é que Bruno vai dizer? Bruno vai dizer, e a Venezuela? A gente vai mostrar que Bolsonaro está prestes a tomar uma decisão de chave do que Lula. Do que Bolsonaro, quando não era candidato a presidente, dava entrevista defendendo Hugo Chávez. Isso. Tá? Dava entrevista defendendo Hugo Chávez. E aí vai dizer, não, a Venezuela também não é. Então, assim, velho, não importa. A verdade é que você vota em Bolsonaro porque se você se identifica com o que Bolsonaro e com os valores de Bolsonaro. Exato. Você não liga se Bolsonaro está mentindo para você. Você não se importa. Você não se importa. Você é contra o aborto. Você não se importa que Bolsonaro não seja. Você quer alguém que vá lá e diga o que você quer ouvir. É só isso. É só isso. Você não é contra a corrupção. Você quer que alguém diga. Porque se você fosse contra a corrupção, meu velho, confirmação o nome. Você não votava num cara como Bolsonaro. Então, assim, você é a favor de bandeiras que Bolsonaro tomou emprestada para ganhar a eleição. E a diferença é que Lula, de fato, não vai tomar essas suas bandeiras. Não vai tomar. Você vai acreditar no bicho-papão, mas Lula não vai tomar essas suas bandeiras. E é por isso que eu, que um cara que nunca votei em Lula na minha vida, votei agora para presidente, né, da primeira vez, vou voltar na segunda. O cara tá usando como argumento aqui que nunca viu a gente fazer crítica a Lula. Pô, pelo amor de Deus, pô. Exatamente. Eu nunca votei em Lula, pô. Eu penso só, volta aí no meu Twitter, eu fui contra Lula o tempo todo. Eu não acho que Lula é inocente, não. Eu acho que Lula participou de um esquema de corrupção, sim. Passiva ou ativamente. Agora, Sérgio Moro conseguiu, por incompetência e desespero de ganho de imagem, melar o processo. Se Lula está sendo presidente da República hoje, parte dele é por conta de Sérgio Moro. Do que Sérgio Moro e Deltan fizeram. Né? Eles dois ali são fundamentais para que Lula esteja livre. Então, Bruno, eu não sei se conhece a gente de pré-Bolsonaro ou pós-Bolsonaro. Eu só passei a aceitar Lula e o PT por conta de Bolsonaro. Eu votei em Serra, eu votei em Alckmin, eu votei em Aécio, mesmo eu sabendo quem Aécio é, contra Dilma, mas mesmo assim eu preferia ele. Nunca, veja só, Serra e Alckmin, e Fernando Henrique nem se fala, né? Fernando Henrique eu sou fã, mas Serra e Alckmin, eu acredito em Serra e Alckmin. Eu acho que Serra foi um grande ministro da saúde, o melhor que nós já tivemos. Tá? Fred, eu não votei na segunda eleição de Lula e já me perguntaram, mas nem na segunda, porque a primeira estava tão topada assim a aprovação, mas eu não votei. E Lula ganhou os 2 turnos. Assim, porque era na época que a eleição você votava assim. Eu gostaria que fosse mais. Cada as pessoas também vão evoluindo, vão mudando, assim, de repente. O Cássio de 2022 talvez tivesse votado no Lula de 2006. Então, assim, não precisa ser tudo quadradinho, não. Mas em 2006, da forma... Era uma eleição onde você olhava
e via assim, ó, meu irmão, eu gostaria mais desse modelo econômico, gostaria mais desse modelo econômico, gostaria mais... E ponto. Hoje não é assim. 2018 já não foi assim. E não foi assim. E se a pessoa acha que nesses 4 anos não foi provado que não foi assim, é muito difícil conversar. Porque eu acho assim que tem que argumentar que esses 4 anos... Tem gente... Meu irmão, é como eu já falei, eu participo de um grupo bolsonarista só para ter acesso ao... É assim... Os caras acham que o Brasil está melhor hoje. Os caras acham que o Brasil está melhor hoje. Eu disse, toda vez eu respondo sempre com muito bom humor e tal, até, assim, limite até para não ser expulso, né, para continuar lá e tal. Eu disse, bicho, tu vai ganhar mais dinheiro se tu ganhar, porra. Acorda, que o país está melhor hoje. Para quem? Aí uma vez eu até falei hoje assim, sai do consultório. Eu dizendo isso, eu mal saio de casa. Mas eu saio de casa hoje, sai do consultório, porra. Tu só fala do consultório, meu irmão. Dizer que o país está melhor. Porque foi aqueles... Responde aí. Aí tinha lá. Comparando Lula, é tudo tão metódico, que era assim, PT em 2015, Lula contra Bolsonaro. Aí eu disse, ó, 2015 era Dilma. Assim, mas era PT. Eu disse, porra, mas por que tem a foto de Lula ali? Bota a foto de Dilma, porra. Por que tu não botou o auge de Lula? Aí tu meteu o pior ano de Dilma, mas beleza. Mas entre os dados lá, tinha um dado assim, acho que era 9 ou 10%, um número mínimo assim, da linha da pobreza. Aí eu falei, porra, como é que está esse número? Você tem 33 milhões de pessoas basicamente passando fome. Não faz muito sentido que seja 10%. 10% seria 15 milhões. Desculpa, 20 milhões, que é a população do Brasil. Você tem 33 milhões, esse número, na verdade, já está bem acima disso, já está em pelo menos 15%, para dizer que é 10%. Assim, e esses números, a absorção desses números é algo que a esquerda... E eu não sou da esquerda. Eu sou eleitor de Lula nessa eleição. Eu não sou da esquerda. Eu sou anti-Bolsonaro. Não é possível que isso não seja claro. Eu sou anti-Bolsonaro. Era anti-Bolsonaro em 2018, sou anti-Bolsonaro em 2022. E hoje sou pela esquerda para ganhar de Bolsonaro, mas não sou de esquerda. Eu tenho ideais de esquerda porque tem coisas que estão ali que eu gosto, porra. Que eu não quero. Exatamente, que converge. Maestro, saúde universal. É porque a galera internalizou o SUS. Pronto, tira o SUS da tua vida. A saúde internacional é da esquerda, porra, então beleza. História do Brasil. Pronto, a saúde universal é da esquerda, então beleza, então eu sou da esquerda. Porque essa é a saúde universal, porra, não é para ter um negócio assim, a direita não quer, então, porra, então eu não sou direita. Então eu vou convergir as situações. E nesse cenário, a absorção no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, qualquer número absurdo é tratado assim, é muito difícil convencer, e isso a esquerda, a campanha de Lula, qualquer outra campanha que tentou lutar contra Bolsonaro, os caras estão muito para trás ainda, muito para trás, e não vou conseguir até o dia 30 isso, porque é imbatível. A capacidade de memezinho, de um cardzinho, com 10 mentiras naquele card, e aquilo chegar em milhões de pessoas, aí se você falar que um número daquele ali é absurdo, ninguém cede. Eu falei, pô, bicho, lê direitinho isso. Eu falei assim, lê direitinho esse número aí, pô. Tu não acha não que esse número tá exagerado, não? E Lula? É a mesma coisa que o cara respondeu agora. Aí o cara já muda. E Lula? E a corrupção? Pelo menos eu não voto ladrão. É assim, é um negócio assim. Eu acho que conversas. Eu falei hoje, até para encerrar minha participação, vou ficar com o monólogo mesmo. Que eu falei assim, tava falando com um cara, esse bicho, porque eu tô lá com a pasta nada. Eu falo todos os dias, eu escrevi exatamente isso. Eu falo todos os dias, repito e digo, e todos os dias, quando a gente volta a conversar, é como se partisse do zero, porra. É como se a gente nunca tivesse conversado ontem. Parece o filme do Dia da Marmota. Não faz a menor diferença, nunca faz nada, porra. O dia seguinte é sempre igual. Você sempre acredita na coisa mais bizarra. Tudo é um negócio assim. Você volta para o zero. Então, assim, não tem como combater isso até o dia 30, não. Eu acho que tem que tentar uma outra coisa. Combater isso é impossível. A fábrica, em relação a isso, ela é muito forte e a galera acredita em tudo, mas é tudo. Principalmente, Cássio, eu diria até, a falta de conhecimento mesmo, sabe? A ignorância bruta na sua totalidade, assim. Porque é isso, ele não para pensar que, na verdade, essa questão, cara, muita gente está indo... falando é médico, certo? Só para é médico, porque, assim, médico. Assim, tem muita gente indo para o lado do Lula insatisfeito, entendeu? Insatisfeito. Mas eles vão para o lado do Lula porque ali está um lado democrático. Vai ter... Cara, o Lula vai ser eleito com uma boa bancada de Senado e deputados federais, muitos deles conservadores, entendeu?
vai ser muito mais difícil para Lula conduzir o país, confirmando a eleição do dia 30, né, a partir de 2023. Mas não tem nem o que comparar o que Bolsonaro já fez de movimento durante esses 4 anos para transformar naquilo tudo que o bolsonarista dizia, que o PT, a esquerda, Lula queria transformar o país numa Venezuela. É o seu candidato a presidente que está querendo transformar o país nessa situação. Então, eu acho que parte muito dessa ignorância total das pessoas que vão nessa justificativa. Quer regular a mídia, quer ladrão, é o maior esquema de corrupção, e não olha exatamente para o candidato dele. E aí, principalmente, é a velha passada de pano. É só olhar o que boa parte, e aí, obviamente, que tem o eleitorado do PT e do Lula, que também vai passar pano e vai enxergar certas coisas que Lula não cometeu de falha. Mas se você vê a adesão de algumas pessoas para o lado de Lula, é sabendo que por mais que o cara discorde do que Lula pensa e tenta fazer com o país, ele sabe que é muito mais democrático e de maneira até para conseguir... Pô, o que Bolsonaro fez em 4 anos, não ter sido empichado comparado ao que Dilma fez, é um dos maiores absurdos da história desse país, pô. Porque Bolsonaro já era para ter sido tirado do cargo de coisas muito mais graves que ele cometeu na gestão dele como presidente do que a Dilma, que fez a pedalada, entendeu? Que não e foi foi a pedalada absolvida na depois. prática, né? Ali na prática utilizaram daquele artifício para uma questão política que ela já estava fragilizada, e ali o PMDB, né, com Cunha, praticamente fez o que fez. Então, assim, é muito mais grave na história do país o que Bolsonaro fez do que qualquer outro presidente do período que eu vivi, assim. É muito mais grave. Isso é indiscutível.